Olá, irmãos, paz do Senhor. Eu me chamo Suelen e estamos aqui com mais um Gireplay Unidos pelo Propósito. E hoje com as irmãs do nosso Ministério de Intercessão. Olá, irmãs. Olá, Boa noite. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãs, por favor, gostaria que cada uma se apresentasse um pouquinho e falasse um pouco de cada uma. Olá, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Michele Santana, e é um prazer estar aqui. E quero também dizer que, além do Ministério de Intercessão, coopero aqui no Ministério Girê, no acolhimento, recepcionando cada um dos que nos dão o prazer e a honra de vir nos visitar. Amém? Boa noite, a paz a todos. Eu me chamo Marileia, faço parte do Ministério de Intercessão. Quero agradecer aqui a Suelen pelo convite de nós estarmos aqui falando um pouquinho do Senhor, da obra de Deus. Congregamos aqui na Igreja Ministério Girê, ao qual nosso pastor Fábio, a nossa pastora Daia. Somos gratos a Deus pela vida deles. E sou mãe, tenho um filho de 24 anos, o meu bebê. Sou casada, graças a Deus. Tenho um marido muito abençoado. E Deus foi fazendo a obra dele na minha vida, na vida da minha família. E hoje eu estou aqui, congrego aqui no Ministério Girê, é uma bênção. E já convido a vocês a vir visitar. Serão todos bem-vindos. E tenho as minhas irmãs maravilhosas aqui que fazem parte juntamente comigo, nessa parte de intercessão. A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Silvana, sou casada há 30 anos, tenho 3 filhos e nós estamos aqui neste momento, fazendo uma entrevista. Agradeço pela vida da irmã Sueli, que ela nos convidou, por estar aqui para nos apresentar. Amém? Amém. Para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da caminhada de vocês, como que foi a conversão, e como isso impactou a vida de vocês. Amém. A minha conversão foi bem, posso dizer, bem marcante, porque foi algo que aconteceu na vida do meu filho. Quando ele tinha 6 meses de vida, ele apresentou um problema, uma enfermidade, da qual na medicina não tinha cura, não tinha como ele ser até diagnosticado, porque os médicos me informaram que ele poderia fazer todos os tipos de exame, mas que não ia acusar. Porém, o que ia evidenciar a doença seria as crises que ele estava apresentando com 6 meses de vida e a consequência dessas crises, que era aquela doença chamada epilepsia. E daí eu, com a vida totalmente longe de Deus, longe de Cristo, tinha 2 cunhadas minhas que já eram evangélicas e eu soube que lá na igreja dela o pastor daquela igreja estava fazendo o trabalho de ungir os enfermos. E ali eu peguei meu filho e levei àquela igreja e eu disse ao Senhor, na minha pouca convivência assim, com Cristo, de intimidade, eu disse: Deus, se o Senhor curar meu filho, quando ele completar 1 ano de vida, eu não batizo ele, eu apresento ele na igreja evangélica. Porque daí eu já tenho escolhido o padrinho, já tenho escolhido a madrinha, e daí foi esse voto que eu fiz ao Senhor, sem conhecer, ao certo o poder do nosso Deus. Na verdade, eu estava querendo ver para crer. Eu estava querendo que com 1 ano, quando ele fizesse 1 ano, ele tinha 6 meses, então eu estava dando um prazo para Deus, que até 1 ano de idade, se ele não apresentasse mais nada, aí sim eu apresentaria ele na igreja. E daí foi quando Deus trabalhou realmente na minha vida, de forma que dentro de 1 mês, eu levando ele para ungir, o pastor ungiu ele. E na 4ª vez que eu fui à igreja, para que o pastor pudesse fazer aquela unção, porque ele faltou na igreja na 2ª vez que fui para ungir ele, o Espírito Santo trabalhou no meu coração e ali eu já me entreguei em lágrimas para Cristo. E isso foi no dia 21 de julho de 2000, que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E aquele voto que eu fiz, que eu queria ver, ele 1 ano curado, Deus curou ele, para a glória do nome dele, instantaneamente ali, dentro daquele período que eu caminhei, que eu busquei, para que o pastor ungisse ele, aquela doença não se apresentou mais.
né? Eu tinha uma tia minha que o esposo dela tinha esse problema e ela testificou e disse: Xelita, realmente é, né? Que ela me chamava de Xelita. Ela disse: realmente é a doença. E foram vários exames que ele fez, vários. Mas, para a glória de Deus, não precisou esperar aí 6 meses à frente. Deus curou. E até hoje ele é um jovem, né? Já vai fazer 26 anos e nunca mais a enfermidade Jesus curou. Glória a Deus, que lindo. Só Deus tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, né? Na minha casa, na minha família. Sou muito grata a Ele. Cheguei diante do Senhor através do meu esposo, ao qual recebeu um convite, né, do seu amigo. E ele começou primeiro, logo depois eu comecei também a participar. E no começo, na minha conversão, há pouco, uns meses, logo depois que eu ainda não tinha me firmado completamente, né? Mas eu frequentava ali os cultos e um certo dia o Senhor usou um irmão para ministrar sobre a minha vida de uma cura que eu tinha, né? Na minha vida, a qual eu, entre os meus 11 e 12 anos, eu caí, viu, irmãos? Eu caí de uma altura desses banheiros de praça. Criança meio rebelde, né? Vai pra escola. E a gente brinca assim, mas é sério, viu, irmãos? E ali eu caí e eu tive uma água. É como se fosse uma água, não sei explicar, do meu lado direito, né? E ali, qual os médicos, no momento, eles falaram que se aquela água não secasse, eles iam ter que tirar com seringa, né? E eu ali ainda uma criança. Mas Deus ali já estava trabalhando na minha vida, né? E é onde o Senhor colocou as mãos e aquele líquido veio a secar. Só que ainda eu tive algumas sequelas, né? No caminhar da minha vida, eu tinha algumas sequelas. E onde Deus usou este irmão para me ministrar sobre a minha vida, essa cura. E ali Deus me visitou grandiosamente, né? E ali eu comecei a entender o trabalhar de Deus, né? O qual eu não conhecia muito, mas eu comecei ali a entender, né? Como era o trabalhar de Deus, porque para mim era algo muito novo ainda, né? Mas eu entendi no momento, depois, né? Que foi mesmo o trabalhar de Deus na minha vida, né? Que Deus tinha feito, que Deus tinha trazido a cura. E foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Ele, que permaneci, né? Hoje, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar fazendo parte do grupo de intercessão, né? Junto com as nossas irmãs. Sou muito grata a Deus por ter elas em minha vida, que uma ajuda a outra, né? A todo momento, né? E é isso. Glória a Deus, muito bonito. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Silvana. O meu encontro com Jesus foi em 2010 para 2011. Ali sim, na congregação que eu me servia, ali sim eu me entreguei a minha vida para Jesus e a gente recebi bastante milagres através da oração, da minha conversão verdadeiramente. E eu, dali para cá, eu continuo agradecendo a Deus por cada momento que Ele tenha cuidado de nós. E Deus tenha cuidado cada momento em minha vida. Eu sou muito grata a Deus. E agora nós estamos aqui, né, na congregação Jirê, no grupo de intercessão, e a gente está aqui só agradecendo a Deus mesmo, com mais essa oportunidade, e orando, né? Onde que Deus pedir para a gente estar orando, a gente está orando e fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, que lindo. Muito bonito ver o testemunho de vocês. Mas a gente escuta falar muito sobre o ministério de intercessão e muita gente não sabe o que é. Para vocês, o que é o ministério de intercessão, o que significa e como vocês definem ele? Então, o ministério de intercessão podemos dizer que é um pilar,
né, muito importante na igreja, no qual ele realmente o objetivo dele é com relação ao próximo, né? É eu me colocar no lugar do meu próximo, né? Não é simplesmente eu olhar a dificuldade, a necessidade e passar distante, passar largo, não, é eu ver e sentir, né? Podemos usar a palavra compaixão, né? Que agora também é muito usada a empatia, né? A compaixão é você se colocar no lugar do próximo, é você sentir a dor do próximo. Sim. Né? E a intercessão, no meu ponto de vista, eu tenho ela até como algo mais profundo do que a própria oração. Porque na oração você consegue orar por você mesmo. Você apresenta você apresenta os seus, você apresenta a sua necessidade a Deus. E já a intercessão, você verdadeiramente se coloca no lugar do seu próximo, né? Você fica ali como atalaia, você fica ali posicionado no lugar ao qual você só olha aquela dificuldade do seu próximo, né? Você sente a dor com ele, você sente a necessidade, você entra em ação, né? Você apenas só não vê, você quer ajudar, porque você se vê no lugar da pessoa. Você se coloca no lugar dela e diz, e se fosse comigo, né? E a intercessão é algo que o próprio Jesus, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, o ministério do nosso próprio Jesus já é um ministério de intercessão. Ele intercede por cada um de nós. Ele intercede por mim, ele intercede por você, ele intercede por cada um de nós. Então, e diante desse chamado, como as meninas já falaram, para estar pertencendo a esse ministério, nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Da gente se ver nessa responsabilidade de ter a percepção, de ter a sensibilidade, né? É o que pedimos a Deus, a sensibilidade para quando alguém entrar por aquelas portas, a gente ter essa sensibilidade e ver a necessidade que o outro tá precisando, né? E de certa forma a gente conseguir alcançar, né? E ser o apoio e ser, né? Quem sabe aí um ombro amigo, um abraço, né? Os braços que alguém esteja precisando para um abraço. E a obra de intercessão é um pouco disso, né? Porque vai muito mais além. Entendi. Então seria uma oração até mais profunda. Sim, eu vejo assim. Entendi. E, assim, numa igreja saudável, onde os ministérios fluem naturalmente, né? Qual o papel que vocês acham que tem a intercessão? E você já teve algum caso que uma oração fez toda a diferença na situação? Eu acho assim que a oração em si, ela faz toda a diferença, né? Porque por mais que a igreja possa estar saudável, a oração é sem cessar a todo momento, né? Como se diz, 24 horas a gente está em oração, em pensamento, intercedendo um pelo outro, né? Porque não pode parar. Porque a partir do momento que a gente se acomoda, brechas, né, se abrem em nossas vidas. Então, eu creio que por mais que a igreja possa estar saudáveis, mas ainda tem vidas que necessitam, né? Que precisam de ajuda, que precisa de uma palavra. E muitas das vezes, não você pegar a Bíblia e ler, mas de um conselho, né? Que a gente precisa dar. E a oração é essa base. Através da oração é onde você busca a sabedoria que Deus vem nos dar para a gente lidar com o outro, né? Porque é necessário em nossas vidas. Entendi. E teve alguma situação assim que você viu a oração fazer toda a diferença naquele caso ali? Existe vários. Conta pra gente. Estávamos conversando até, lembrando, né? Sim. De muita... Agora à tarde a gente estava conversando, nós três. A gente estava tomando um cafezinho, colocando a obra do Senhor, né, em ordem. E a gente pautou e começou a lembrar de tantas coisas maravilhosas que Deus operou, que através da oração, através da intercessão, né? Que a oração é praticamente a intercessão, né? Mas o trabalho da intercessão, muitas das vezes, vai um pouco mais profundo. Mas quando você ora, você está intercedendo por algo, né? Por algo por nós mesmos ou também pelo outro.
e tem assim, a minha vida, né? A gente pode dizer que as nossas vidas foi através de oração. A gente está aqui hoje, está aonde o Senhor nos colocou hoje, é através da oração. E também eu quero citar, assim, a vida de um casal conhecido da gente, que eles tinham, o sonho deles era ser pais, né? E ao olho da medicina, era impossível isso acontecer. Para os médicos, pelos exames, os resultados do homem, seria impossível, né? Mas através de irmãos estar ali reunidos em oração, intercedendo pela vida deles, né? Deus fez um milagre, né? E hoje, para a glória de Deus, né? Eles são pais, o bebezinho dele já tem 1 ano, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê que a partir do momento que a gente entra no nosso relacionamento com Deus, não é à toa, né? Não é somente a gente falar, mas a gente vê que o Senhor está recebendo diante do trono dele, né? O nosso clamor, a nossa oração, a intercessão do teu povo, ver as lágrimas que o teu povo derrama na terra, mas o Senhor recebe no céu, né? Como um cheiro suave, e ele vai operando, né? E é maravilhoso. Amém. Por vezes a gente vive várias orações respondidas que a gente nem se dá conta, né? No dia a dia. Às vezes a gente vive e nem percebe. Quando a gente percebe, a gente já tá vivendo aquilo. Verdade. Verdade. Inclusive, até a gente conversando também, a gente lembrou do caso do sobrinho, né, da nossa irmã Marielle, né, a diaconisa Marielle e o presbítero irmão Wellington, aonde eu lembro, marcou muito para mim, porque minha mãe estava aqui comigo nesse tempo, e eu vi a minha mãe muito aflita, porque o sobrinho deles, né, nasceu e aconteceu um acidente, e daí ele foi para um hospital e ficou entre a vida e a morte, né? E dali a igreja começou a orar, começou a interceder, e foi aquele clamor. E eu lembro que eu fui um dia lá visitar, o pastor Flávio já estava lá, né, com a nossa pastora, e eu e minha mãe tinha ido no supermercado, e eu vi o pastor indo lá, e minha mãe, vamos lá, filha, vamos lá. E nós fomos lá e oramos, né? E Deus fez um milagre, né? Hoje o Lucas, ele tá bem, né? Tá com vida, e Deus operou, né, grandemente na vida daquela criança, aonde os médicos já tinham até pensado que realmente seria o diagnóstico mesmo de morte, mas Jesus foi lá e deu vida, né? Glória a Deus. Irmãs, a gente, no meio nosso cristão, a gente ouve falar muito de oração, mas poucas vezes a gente vive essa oração mesmo no dia a dia. Na opinião de vocês, qual é a importância da oração e qual é a consequência de uma vida fraca de oração? A oração é essencial, né, na vida do cristão. A gente tem que estar em oração 24 horas, né? Porque o inimigo, ele vem para usar a mente da gente, a gente tem sempre estar em oração. E eu sou muito grata, porque eu passei por um processo em 2010, Mar. Em 2010 eu passei por um processo. Eu passei por um processo. Ali naquele momento eu não imaginava que Deus estava comigo, mas Ele estava cuidando de mim em todo o tempo. Eu fiquei num cativeiro das 7 da manhã até às 5 da tarde. E Deus estava cuidando de mim. Aquele momento todo, Deus estava cuidando de mim. E eu sou muito grata. Deus sempre está apoiando no meu pensamento. Deus cuida, Ele trabalha. Eu tive que passar por aquele momento para Deus dar a libertação no meu casamento. E a oração para mim é tudo. É tudo. A oração é um pilar. Eu sou o pilar da minha casa. Tem que estar em oração 24 horas. Glória a Deus. E aproveitando o eixo da Si, né? A vida do testemunho dela, eu pude fazer parte e posso dizer que ali foi a obra mesmo de intercessão de toda a igreja.
porque através da gente estar em oração, intercedendo, Deus nos revela. Naquele momento a gente não sabia o que tinha acontecido com ela. A gente não tinha noção do que estava acontecendo ao redor dela. Mas a igreja uniu em oração e clamou pela vida dela, e o Senhor trouxe a revelação que ela tinha sido sequestrada, né? E logo a gente já fez os corre que foi necessário, e Deus deu um grande livramento mesmo. O que Deus fez na vida da Si, ela é, assim, eu posso dizer que ela é um testemunho vivo da obra do Senhor. Às vezes a gente vê em reportagem, assim, em jornal principalmente, né? Acontece desastre, a gente fala assim, mas nunca acontece com a gente. Acontece sim. Acontece eu vou falar assim, o inimigo, ele trabalha na mente da pessoa para atingir a gente. E é o que aconteceu comigo. Mas Deus estava cuidando em todo o tempo e estava cuidando de mim. Através da oração, Ele está cuidando. A oração é tudo na vida do cristão. Nossa, glória a Deus. Aí a gente vê realmente a importância da oração. Isso. Verdade. É quando a gente vê que cada vez que se avança a tecnologia, né, o avanço da era digital, o avanço da inteligência agora, né, artificial, então tantas coisas, né, que tá vindo aí, e a gente vê que, como foi falado agora, através da oração, né, não precisou algo tão tecnológico, não precisou um avanço da ciência. O Deus, que é o dono da ciência, da sabedoria, do conhecimento, glória a Deus, revelou, né, o que estava acontecendo. Então, a intercessão, a oração traz esse esclarecimento, traz essa revelação, né, onde a gente ora e o Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, revela, né, e a gente desfruta da vitória da parte do Senhor. Amém. Na Glória verdade, a a gente Deus. vê o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Todo instante. Aleluia. Amém. Amém. E a Bíblia, ela fala que tem oração que Deus ouve e tem oração que Deus rejeita. Na concepção de vocês, o que que muda? Por que Deus ouve umas orações e outras Ele rejeita? Assim, eu vou falar sobre as orações que Deus rejeita, porque acredito que automaticamente vai vir a resposta das quais Deus recebe, né? Das quais Deus aceita. A oração que Deus rejeita, acredito que é aquela oração, uma oração egoísta, né? Uma oração que visa os seus próprios interesses, né? Que é aquele que talvez até ora, mas ora no sentido, porque Deus, ele é aquele que conhece intenção, né? Ele conhece pensamento, ele conhece a intenção do coração. Então, aquele que ora voltado para uma inveja, né? Eu vejo alguém conquistando alguma coisa e eu vou orar a Deus porque eu quero receber aquilo que eu vi o meu próximo receber, o meu próximo alcançar, né? Então, a oração... Tem um sentimentinho de inveja. Sim, uma oração, né, de interesse pessoal, né? Uma oração também que você olha a situação do outro e você até deseja mal, né? Se satisfaz com aquele mal que a pessoa está passando e de repente você está ali orando, achando que Deus está recebendo, né? Deus não recebe a oração de pessoas que não têm arrependimento, né? Que talvez esteja ali pecando, esteja errando, esteja no erro, mas está ali orando. Não, Deus não recebe essa oração, né? De você se alegrar ou que você fique feliz com a derrota de alguém, né? Com o sofrimento de alguém. Uma oração que você esteja ali orando e dizendo, Jesus, mas foi bom ela passar por isso. Bem que ele merecia isso. Não, Deus jamais vai receber essa oração. Porque a oração que Deus recebe é de um coração arrependido, de um coração quebrantado, né? De um coração sincero diante dele, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa dependência nele, né? E, se eu não me engano, é em Pedro, né? 1 Pedro, que vai dizer que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, né? Ele vos exaltará.
Então é a gente se humilhar mesmo, é a gente se quebrantar, é a gente reconhecer a nossa dependência em Cristo, é a gente ter um coração sincero, não é? É a gente sentir a dor do nosso irmão e orar. Nessa pergunta, eu lembro que quantas vezes eu não já orei para Deus salvar o esposo das minhas mães, das minhas amigas, de pessoas próximas de mim. E a gente participava daquela oração, a gente participava daquelas consagrações. E eu chegava em casa, o meu esposo sem ser convertido. E Deus dava resposta nas orações. Deus salvava o esposo da irmã. Tinha a irmã que eu conhecia na época, que ela era mãe solteira. Uma vida totalmente triste. E a gente caiu de joelhos na presença do Senhor, orando. E Deus deu uma grande vitória, a irmã Carminha. E deu um marido abençoado, um marido evangélico. E você está ali. Você recebe, tomando a dor de uma pessoa, orando, clamando, sabe? E se alegrar com a vitória daquela irmã. E quando eu chegava em casa, que eu vi os anos se passando, mas eu nunca disse a Deus, eu não vou orar mais por fulano, por cicrano, porque eles recebem, eu não recebo. A minha fé, a minha convicção era que no tempo certo Deus chegaria no meu lar. E me agarrava com as promessas. Porque a oração sem fé também não agrada a Deus. Tá aí outra oração que não agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a oração sem fé não agrada. E eu dizia, Deus, eu creio. Porque eu me agarrava nas promessas. Eu olhava para um homem incrédulo que chamava o evangelho de lei. Mas eu dizia, mas eu tenho uma promessa de que um dia ele vai ser convertido e ele vai ser mais crente do que eu, Jesus. E quantas vezes agora, em momentos que nós passamos, depois que ele já se converteu, que Jesus já chegou na vida do meu esposo, já salvou, e ele é que me dá força, né? Ele é que me dá ânimo. Nós tínhamos um terreno para vender lá em Pernambuco e no tempo que passamos lá, e ele disse para mim, amor, nada é impossível. Eu creio que Deus pode mandar um comprador para comprar tudo, porque nós só queríamos vender uma parte porque seria um valor menor. E no mesmo dia, eu estava na escola dando aula, e ele ligou para mim, 9h pouca da manhã. Ele disse, amor, veio um rapaz aqui e vai comprar tudo. E a fé dele ali, uma mulher que há quase 25 anos que servia a Jesus, a minha fé estava bem pequenininha. E um homem que eu esperei tantos anos ser salvo, a fé dele estava do tamanho do grão de mostarda, né? Porque só basta esse tamanho para Deus fazer o milagre. Então, a oração é tudo e tem que ser aquela que agrada a Deus, que é a oração de fé, ainda que seja pequenininha, mas Deus conhecendo o coração sincero, o coração quebrantado diante dele, ele chega e ele faz. E ele faz o melhor. Glória a Deus, que saber, lindo. Né? A intenção, né, do que a gente almeja, né? Porque quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Ele faz além, né? Ele trabalha além do que os nossos olhos vê. Porque muitas das vezes a gente almeja alguma coisa, mas a gente fala assim, Senhor, eu quero isso. Não aceito menos do que isso. E o Senhor, eu creio que muitas das vezes ele fica... Eu não dou a bênção, né? Porque ele sabe as consequências de amanhã. Nós vemos o hoje, mas Deus, ele vê o amanhã, né? E muitas das vezes tem pessoas que colocam diante de Deus algumas coisas que elas não pedem para o Senhor abençoar, trazer a bênção a elas. Elas exigem diante dele do que aquilo que elas querem, né? E aproveitando assim o Camille tá falando, eu coloquei, eu com meu esposo, a gente colocamos nas mãos do Senhor que a gente tinha vontade de ter a nossa casa, né? A mim contando do terreno dela, eu lembrei do que a gente oramos a Deus, eu pedindo a Deus que eu queria ter minha casa, que eu paguei muito tempo o aluguel, né? Morei já junto com a Si, graças a Deus, agradeço muito ela, do que ela tem feito na minha vida. E a nossa caminhada, graças a Deus, numa bênção até hoje, unidas. Amém. E
E assim ela participou um pouquinho da minha trajetória. E a gente sempre orando a Deus que Deus viesse preparar, que a gente viesse comprar a nossa casa, né? Só que a gente não tinha R$1 para nada, a gente não tinha dinheiro para nada, para dar entrada, mas a gente tinha um sonho. E a gente sempre creu nesse sonho e colocamos a nossa fé em Deus, né? Que Ele é o maior de todos, né? Que Ele pode fazer todas as coisas. E uma certa vez Deus usou uma irmã na igreja para vir falar comigo que Deus ia me dar minha casa, né? E nesse momento eu entrei em desespero, já fui atrás de terreno, já fui atrás de construção, porque é tão gratificante quando Deus fala o que a gente, né? A gente pede, aí ele responde, né? E eu comecei naquele desespero, eu ia atrás de imobiliária, tem um terreno vendendo para alugar, eu ia atrás, tem uma casa, eu ia atrás. E aí eu comecei a ver que não estava fluindo da forma que a promessa era, né? E até que um dia na igreja eu descansei meu coração e falei, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor prometeu, eu creio que o Senhor vai fazer. No seu tempo, na sua hora, o Senhor vai fazer, né? E coloquei na mão de Deus e descansei meu coração. Mas sempre fui intercedendo, sempre fui orando a Deus, lembrando, o Senhor, o Senhor me prometeu. E eu creio que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. E aí surgiu... A gente tinha feito umas inscrições, né? Que saiu o bairro do Lis e a gente fez inscrição. Mas não era o que o Senhor tinha pra gente, né? Não deu certo a papelada. E eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, o Senhor vê o que o Senhor faz. E passado tinham alguns anos, eu recebi, porque eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu não vou mais atrás. Eu creio que o Senhor é poderoso para trazer na minha porta. Porque ao meu esforço, o Senhor viu o que eu já fiz. Eu fui atrás, eu corri naquilo que o Senhor tinha, né, prometido, né? E deixei nas mãos de Deus. E um dia eu recebi uma ligação da moça da imobiliária, e ela falou que tinha abrido um loteamento, se a gente nos interessava, né? Eu falei assim, eu me interesso. Eu não tinha condições nenhuma, mas eu falei assim, não, eu me interesso, né? Aí ele chegou do trabalho, eu falei pra ele assim, a moça da imobiliária me ligou, né? E é pra gente ir lá, né? Aí ele falou assim, mas a gente vai lá como? Eu falei assim, não, a gente vamos lá e conversar, né? Aí no outro dia a gente fomos, conversamos, explicamos a nossa situação, né? E falamos com ela tudo. Ela falou assim, não. Vocês colocam o propósito que vocês têm, né? E a gente vê que dá para fazer, né? Eu falei assim, amém. E colocamos e fomos orar a Deus. Aí no outro dia voltamos lá com nossos documentos. E como assim, a gente já tinha apresentado, né? E a gente falou assim, ó, a gente não tem como dar entrada, a gente não tem R$1. Não tem como a gente também tá pagando as parcelas da entrada, né? Porque a gente paga aluguel. Uma coisa ou outra, né? E naquela semana eles tinham uma reunião, né? Para estar fazendo na empresa deles lá, eles tinham reunião para fazer. E o rapaz virou pra gente e falou assim, ó, nunca aconteceu, mas se vocês quiserem fazer uma proposta, né? Então vocês apresentam essa proposta, né? A gente leva e vê o que eles, né? Pode estar fazendo. E a gente colocamos lá. Fizemos a nossa proposta daquilo que a gente já tinha colocado, né, nas mãos do Senhor, no nosso coração. E fizemos a proposta para ele. E falou assim, não, a gente vamos levar e vamos ver o que eles vão fazer. E Deus é maravilhoso. Naquela noite eu tinha o culto, né? Fomos à igreja, orei, coloquei nas mãos do Senhor. E eu falei para Deus assim, eu lembro, nossa, como se fosse hoje. Eu tomava conta do som ainda. E eu falei assim, Senhor, o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata. Foi o Senhor que formou toda essa terra. Então, é o Senhor que é o dono de tudo. E se tiver no seu coração, e se for da tua vontade, abençoar a minha vida e a da minha família, que o Senhor vai diante desse processo que nós estamos passando, né? E que eles venham aceitar e que a gente conquiste a nossa terra, né? Porque não que isso que a gente vai levar junto, mas enquanto a gente viver aqui, a sua promessa na nossa vida, que a gente vai viver dessa terra, a gente vai colher o que tem nessa terra, e eu quero colher a minha casa. Em nome de Jesus, assim, eu não aguento mais ficar nesse aperto que eu vivo. E Deus foi maravilhoso, irmã. Naquela semana mesmo, a gente já recebeu uma resposta
que a gente colocado nas mãos deles, né? E o propósito era que a gente já não ia pagar a entrada, a gente já ia entrar pagando o terreno. E Deus foi maravilhoso. A gente não precisou, para falar que a gente não precisou dar nem R$1, a gente demos só 2.000 de entrada e começamos a pagar o nosso terreno. E hoje eu sou grata a Deus pelo que o Senhor tem me dado, pela casa que o Senhor tem me dado, porque eu posso dizer que é um milagre do Senhor. Então a gente tem que colocar diante de Deus e confiar no que Ele pode, não a gente bater de frente com Ele, né? Daquilo que a gente quer, mas muitas das vezes não é o que o Senhor tem para nos dar, né? E às vezes até é, só que tem que ser no tempo dele, né? Sim, temos que ter muita paciência, porque o nosso tempo é amanhã. É agora, é daqui 2 minutos que a gente, com o nosso coração, né? A nossa carne almeja, né? Mas o tempo do Senhor é diferente, né? Perfeito. Sim, e eu digo assim, que tudo que vem no tempo de Deus na nossa vida é muito maravilhoso, é gratificante. Porque é lindo o que Ele faz, porque Ele faz perfeito. E aquilo que a gente quer, muitas das vezes, fazer com o nosso braço, que o Senhor ainda, no momento, o Senhor ainda não está no negócio, porque não é na perfeição que Ele quer, né? E a gente vai com a força do nosso braço, sempre falta algo que vem alegrar as nossas vidas, né? É verdade. Glória a Deus. E para vocês, assim, como que a igreja pode fazer essa ponte entre as pessoas que estão precisando de uma oração e a intercessão, né? E hoje, assim, caso alguém precise, alguém que esteja nos escutando agora, precise de uma oração, como que eles podem fazer para pedir oração para vocês? Então, a ponte, né, que a igreja pode ser, né, para a intercessão é justamente através de momentos, né, de encontros de oração. Temos aqui a consagração, né, um culto voltado para a consagração, jejum, oração. E ali é um ponto, né, de apoio para aqueles que precisam, né, receber essa oração. E também tem a parte, né, do pastor, né, do nosso pastor, junto com a nossa pastora, né, o casal pastoral da igreja, que pode também estar contribuindo, né, para ser esse apoio, né, também dentro da igreja, né, quanto à necessidade, né, de pessoas que precisem, né, desse apoio de oração. E também tem a parte também de células, né, de cultos de células, que também é algo que está sendo desenvolvido também na nossa igreja, né, dentro do grupo de jovens, né, é um planejamento aí que os jovens estão tendo, né, com relação a isso, também é outro ponto de apoio. E eu acredito que é a própria essência dentro da igreja, sabe? O próprio ambiente espiritual, né, que acontece aqui dentro, que é maravilhoso. Quando muitas vezes chegamos aqui no culto e aquela brisa suave, a ministração da palavra, a gente está ali sendo alimentado e de repente vem, né, o Espírito Santo e nos contagia aqui dentro de uma forma que quem está aqui sabe o que eu estou falando. E quando a gente vê, né, a gente está tudo falando em mistério e um abraçando o outro e o outro chorando. E a própria essência do culto, né, a atmosfera, né, no âmbito espiritual, com a presença do nosso Deus vivo, né, e do Espírito Santo dele, já faz essa parte, né, da pessoa sentir que aqui é o lugar onde ela pode receber essa oração, receber esse apoio, né, para que através do poder de Deus ela possa alcançar, né, a sua vitória. Em nome de Jesus. Eu acho que a gente tem um número de WhatsApp também, que para quem queira pedir uma oração, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o número do WhatsApp. E também tem o app, né, que tem um espaço lá para pedir oração. Sim. É o aplicativo, né, lá que pode entrar e fazer seu pedido de oração. E também eu posso até dizer que com relação até algo assim de mais necessidade, de alguém precisar realmente, né, algo mais restrito, né, chegar para nós pessoalmente, né, ou no nosso privado, tá pedindo esse
pedido de oração, né? Talvez até explicando, né? Se assim se sentir à vontade, a necessidade da oração, estamos aqui, não é? De braços abertos, com nossos corações abertos, para estar ouvindo, né? Aquele que precisar, né? De um apoio de oração, e também frisando, né? O sigilo, né? O cuidado de ficar, né? Só entre nós, esses pedidos mais específicos que alguém queira contar, né? E estamos aqui realmente para apoiar e orar por você, interceder por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Sim. E também pelo app, né? Que através de você estar baixando ele no seu celular, ali tem também onde você pode estar fazendo o pedido, né? Tem uma parte lá que você pede e tem como ser anônimo também. Você pode deixar seu nome, se você deixar seu nome, a gente entra em contato pelo WhatsApp, ou pode ser anônimo também. Eu também vou deixar o link aqui do aplicativo para caso alguém quiser, pode baixar também. Isso daí é só estar entrando lá, você faz o seu pedido e a gente tá olhando e tá intercedendo. E é o nosso também, o nosso WhatsApp particular, né? Que muitas das vezes as pessoas também quiserem uma atenção mais especial também, né? Estar conversando, precisar, muitas das vezes, desabafar, né? Porque muitas das vezes as pessoas precisam ter confiança de estar se desabafando de algum problema, né? Ter aquele contato mais próximo. Isso. Outro ponto também de apoio também, que pode ser falado, é sobre também visitas, né? Nos lares. A gente tem esse trabalho, né? Alguém também tiver a necessidade, a gente vai lá na casa da pessoa, né? Oramos pela família, né? Por toda a situação que a pessoa esteja vivendo. Inclusive, essa semana que passou, fomos a uma visita, né? Foi tremendo, Deus se fez presente. E o melhor de tudo é o nome do Senhor ser glorificado através disso, né? Quando a irmã já, domingo, agora me abraçou aqui e disse: Irmã Michele, Deus chegou do lado da minha filha, né? E do jeito que estava, já está em paz, né? E é glorificante, né? Isso, né? Para nossas vidas é gratificante. A glória é para o Senhor, porque somos apenas canais, né? Somos instrumentos que Deus se utiliza para realizar a obra dele aqui na terra. E a alegria é nossa, mas a glória é do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãs, está chegando ao final, mas antes, a gente sabe que às vezes deve ter pessoas nos escutando agora precisando de uma palavra, precisando de um ânimo. Por favor, deixe uma palavra com os nossos ouvintes. Amém. Eu vou deixar aqui, se as irmãs também quiserem deixar também depois. Eu vou deixar um versículo bem conhecido, o que veio ao meu coração, que se encontra lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, né? Evangelho do nosso Senhor Jesus, Lucas 1:37, que vai nos dizer, glória a Deus, eu sei ele de cabeça, mas coisa boa é a gente folhear, né? Como o nosso pastor Flávio fala, que som maravilhoso é o som das páginas da Bíblia, né? Sendo passadas. Então, Lucas 1:37. Aleluia. Vai nos dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Talvez um versículo bem corriqueiro, né? Um versículo que até uma criança saiba recitar. Mas para alcançar ou fazer parte, né, principalmente desse grupo que nós fazemos de intercessão, é verdadeiramente viver esse versículo. Porque para Deus nada é impossível. Porque aquele que é chamado como intercessor, jamais ele pode olhar para qualquer situação, por uma determinada situação, por um determinado problema, e dizer: ali não tem jeito. De forma alguma. É verdadeiramente crer e viver esse versículo. Porque independente da situação, independente do que você possa estar passando, independente do que você esteja vivendo, saiba que há um Deus que realiza tudo na minha e na sua vida. Não há impossível que Ele não possa realizar. Glória a Deus.
Quantas vezes aos meus olhos eu olhava para o meu esposo e eu dizia: meu Deus, como é que o Senhor vai fazer? Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Mas como e quando, Senhor, eu não sei. E Deus chegou no de repente e fez. Meu filho passou um tempo afastado dos caminhos do Senhor e teve situações de eu olhar e dizer: meu Deus, como vai ser? Mas esse versículo bradava no meu coração: não há impossível, filha, para mim. Deus falava no meu coração. Não há o que eu não possa fazer, não há quem eu não possa alcançar. Então nós, como grupos de intercessoras, cremos que independente de qual seja a situação, de qual seja o momento, a luta, a aflição, a tribulação que você esteja passando, há vitória, há resposta, há solução para o teu problema, para a tua dificuldade. Porque o Deus do impossível, Ele se move, Ele é vivo, Ele é eficaz. E a mão grande dele poderosa, eu sempre costumo dizer, aleluia, ela se move sobre a terra. Glória a Deus. E ela não está encolhida para que ela não possa salvar. Então a mão grande dele poderosa te alcança nesta noite, te alcança neste dia, para te dar a vitória que você precisa. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, irmãs, que tempo precioso. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Prazer. De coração. E para terminar, vamos fazer uma oração? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. É no teu nome, Pai, que te louvamos, que te bendizemos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por este momento que aqui passamos. Porque a tua palavra, Senhor, nos garante que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor, o Senhor está no meio. E nós cremos que o Senhor está aqui presente, Senhor Jesus. E neste momento, Pai, de encerramento, Senhor, queremos te apresentar cada vida. Queremos te apresentar cada situação. Queremos te apresentar, Senhor Jesus, aleluia, o impossível aos olhos de alguém, Senhor. Na certeza, Senhor Jesus, que o impossível aos olhos de alguém é possível para o Senhor, aleluia, porque tu és o Deus do impossível. E, Senhor Jesus, pedimos, Pai, o teu operar, o teu agir. Pedimos, Senhor Jesus, que a tua mão, que é grande, que é poderosa, possa alcançar famílias, possa alcançar vidas, Senhor Jesus. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, Pai, que cadeias possam ser abertas, que algemas, Senhor, venham cair por terra nesta noite. Deus, te pedimos, Senhor, aleluia, glória a Deus, o teu poder, Senhor, agindo, Senhor, sobre cada uma de nós. Abençoa o Ministério Girei, abençoa o nosso pastor Flávio, abençoa a nossa pastora, abençoa esta família, Senhor Jesus, abençoa a cidade de Cordeirópolis, abençoa, Pai, para que vidas que adentrem por estas portas, Senhor, venham ser alcançadas através do poder do teu evangelho, Jesus. Continua nos usando, continua, Senhor Jesus, como canais de bênção, como instrumento vivo nas tuas mãos, para que em tudo, absolutamente tudo, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus, em cada vida, em cada situação. Aleluia, porque cremos, Senhor Jesus, no Deus de milagre. Cremos no Deus, Senhor, que cura, que transforma, que liberta. Cremos no Deus que entra, Senhor Jesus, aleluia, onde ninguém pode entrar. Cremos no Deus que fala, Senhor, quando a gente nem mesmo pode falar. Cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele intercede por cada um de nós, Senhor. Aleluia, 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 oh Jesus querido e santo,
Continua, Pai, sobre esse ministério. Continua, Deus, realizando, Senhor Jesus, o impossível, Senhor Jesus, em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, aleluia, e te agradecemos pelo teu amor infinito, pela tua santa misericórdia, Pai, que tem nos alcançado e tem nos feito, Senhor Jesus, triunfar, Pai, a cada momento, Senhor Jesus, aleluia. E assim, ó Deus, somos gratas a Ti, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem, Deus é lindo. depois dessa oração poderosa, ficamos por aqui. Agradecemos a cada um.